para níveis abaixo de 13 gramas no homem adulto normal, de 12 gramas na mulher adulta e de 11 gramas em crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Doutor, e quais são os principais sintomas da anemia? Olha, a sintomatologia da anemia vai depender de 2 fatores, principalmente do grau da anemia. Quanto mais intensa a anemia, maior a sintomatologia, e também da doença de base que está por trás da anemia, porque o diagnóstico de anemia é um diagnóstico sindrômico, tem que ter uma causa. Então, de um modo geral, aquelas anemias onde a hemoglobina está acima de 9 gramas, a pessoa sente somente uma cefaleia, que é dor de cabeça, irritabilidade e fadiga aos grandes exercícios. Nas anemias de maior intensidade, esses sintomas aumentam, podendo levar a falta de ar, aos cansaço, aos pequenos esforços, taquicardia, que aumenta a aceleração do coração, pode palpitações, desmaios, certo? Insônia e, dependendo da causa, por exemplo, na causa com a anemia ferropriva, que é a mais frequente das anemias, a pessoa pode adquirir até hábitos alimentares assim, estranhos, como, por exemplo, comer gelo, acordar de noite para comer gelo. Falando nisso, doutor, arroz queria saber, cru. até lhe interrompendo, quais são os principais tipos? O senhor já falou agora um tipo, quais são os outros tipos? Olha, quando você pega um paciente com anemia, você tem anemia em 3 grandes grupos. Tem aquelas anemias onde a medula deixa de produzir sangue, ou por carência de algum dos fatores alimentares necessários para a boa eritropoiese, ou por, infiltração da medula por doenças malignas, por exemplo, ou doenças infecto-contagiosas, por exemplo, a leucemia, os linfomas, as neoplasias de mama em mulher, próstata em homem, todas são doenças que podem infiltrar o medula, levando a anemia. E tem a anemia por perda, por exemplo, aqueles pacientes que sofrem o quê? Acidente e perde sangue, ou então tem hemorragia no trato digestivo, ou a mulher, através do trato geniturinário. E tem as anemias por a hemácia normal, tem uma vida média de 120 dias. Existem as anemias onde a hemácia passa a ser destruída precocemente, que são as anemias hemolíticas, que elas podem ser adquiridas ou hereditárias. Doutor, e como é que se faz o diagnóstico da anemia falciforme, que é uma das mais conhecidas? Olha, toda anemia, para você diagnosticar, primeiro tem que fazer o hemograma, tá correto? Tendo o hemograma em mão, você vai definir, além da história clínica, do exame físico, que tipo de anemia é mais provável. O diagnóstico de anemia falciforme, que é a anemia uma das anemias muito frequentes, a anemia hereditária mais frequente, é feita através do exame chamado eletroforese de hemoglobina. E quais são os sintomas da falciforme? Os sintomas da anemia falciforme, além da fraqueza, das palpitações, a anemia falciforme se caracteriza principalmente por crise de dorócia e os olhos ficam amarelos, como quem tivesse hepatite. É icterícia que a gente chama, pela destruição exagerada das hemácias. Mas principalmente a anemia falciforme é caracterizada por dorócia. E o portador, quais são os cuidados que ele deve ter? Olha, o portador de anemia falciforme, ele, por ser um paciente que tem uma anemia hereditária muito importante, ele tem com frequência mais infecção do que o normal. Ele tem que evitar o quê? Exercício físico exagerado, tem que tomar sempre, cuidado com a infecção, porque a infecção desenvolve as crises dolorosas, que é o que mais incomoda esses pacientes. Olha, doutor, e falando nisso, para você que está em casa, na maioria dos casos, a pessoa que sofre de anemia não desconfia logo de cara que possui a doença, não é, doutor? Geralmente, é preciso estar atento a alguns sintomas apresentados pelo corpo, como o doutor acabou de falar agora há pouco. Mas muitos portadores da anemia descobrem o problema através de outra doença. Vamos ver aí na matéria? Depois de passar por um problema de cálculo renal, Lívia Barradas descobriu que estava com anemia. Eu estava com outro problema de saúde, que era o cálculo renal, e aí achava que a questão da fraqueza era mais por conta disso, mas também a anemia me deixou com uma certa fraqueza e com o hematócrito bem abaixo do normal. A jornalista desconfiou que algo estava errado. Fez um novo exame de sangue que revelou o problema. Lívia sentia cansaço e falta de apetite. Antes da doença, ela não se preocupava com uma alimentação balanceada.
come bastante lanche, né? Muita besteira, alimentação fora de horário. E aí acaba faltando algum complemento vitamínico e no meu caso foi o ferro. Hoje, Lívia faz tratamento contra a anemia. Há 10 dias, ela começou a tomar ácido fólico, um composto vitamínico com alto teor de ferro. Além disso, a jornalista também está investindo mais na alimentação natural. Bom, agora dieta, né? Alimentação rica em ferro, que é o feijão branco, suco de beterraba, o quiabo e também a medicação. Então, doutor, a gente viu aí nossa personagem, é uma mulher. Eu queria perguntar para o senhor se a anemia ela é mais comum no homem ou na mulher? Veja bem, a causa mais frequente de anemia no mundo é a anemia ferropriva, ou seja, aquela anemia por carência de ferro. Essa anemia por carência de ferro, ela atinge principalmente criança e mulher. Por que mulher? Porque toda vez que você perde sangue, você perde ferro. Então as mulheres, por ter uma perda menstrual através do ciclo menstrual normal ou exagerado, elas podem ter carência de ferro. Então, por isso que a anemia ferropriva é mais frequente em mulher. E como é que se dá a perda de ferro nos homens, doutor? Olha, toda vez que você encontrar um homem adulto com anemia por deficiência de ferro e que tem uma dieta normal, que é uma dieta que contém a carne vermelha, que é o alimento mais rico em ferro, você tem que investigar perdas. E o homem perde sangue por onde? Através das lesões do tubo digestivo ou então do trato urinário, tumor de rim, mas as causas mais frequentes são as hemorragias digestivas, lesão de mucosa do estômago, tumor de intestino, úlceras pépticas e varizes de esôfago. Doutor, e quais são as armas para diagnosticar a anemia por falta de ferro, a talassemia, né, e a anemia falciforme? Olha, é o seguinte, uma vez com o hemograma em mão, o hemograma tem características que mostram as hemácias na anemia falciforme, ela se pequenininha e descorada. Então você pede o quê? A história vai lhe orientar se aquela anemia é ferropriva. O exame físico também. E outra coisa, você tem dados na história, por exemplo, queda de cabelo, as unhas ficam frágeis, isso são achados muito frequentes na deficiência de ferro. Então veja bem, se eu tenho um hemograma que favorece ao diagnóstico de anemia ferropriva, eu tenho que pedir um exame chamado ferro-sérico e ferritina, que são os exames que vão dizer que aquele paciente tem ou não deficiência de ferro. Doutor, e quais são os casos que é utilizado o uso de medicamentos para combater a anemia? Olha, o principal de você diagnosticar um paciente com anemia não é tratar, é saber a causa. Sobre a causa, no caso da deficiência de ferro, você tem que tratar a causa e repor o ferro. Por exemplo, você repõe o ferro. Uma vez estabelecido a deficiência de ferro, o tratamento tem que ser medicamentoso. Por mais rico que seja a dieta só não trata a carência de ferro. Então você tem que usar o sulfato ferroso que o governo distribui nos postos de saúde, entendeu? Só que o tratamento é demorado. Normalmente, uma anemia ferropriva, uma vez tratada a causa, a reposição de ferro tem que durar de 4 a 6 meses. Ok, então, doutor, já